Vamos de capítulo 321 de Blue Lock, capítulo que talvez tenhamos mais gol vindo por aí. E Itoshi-rin já decidiu o objetivo dele, o que ele vai de fato fazer, principalmente quando Itoshi Sai estiver na equipe. Vamos conversar sobre o capítulo 321 de Blue Lock, que abre certamente com a torcida eufórica com o gol do Japão. Afinal de contas, não foi um gol qualquer, foi um baita de um golaço do Itoshi-rin, e é bem interessante porque nós temos algumas caras conhecidas nessa comemoração, como por exemplo, os pais do Izagi comemorando o gol do Itoshi-rin, que é o principal rival do Izagi ali dentro do projeto Blue Lock. Isso é bem legal. Agora, depois dessa comemoração eufórica, nós temos o narrador falando um pouco sobre o gol, né? Descrevendo um pouco toda a situação. E 3-0, rapaziada. Um jogo incontestável, irretocável do Japão. E um jogo onde a Nigéria não conseguiu jogar. Ela até tentou, mas o Japão estava preparado para tudo que a Nigéria tentava fazer. E o Japão, graças a isso, está com uma liderança muito tranquila no placar, uma folga sossegada. E certamente, depois de todos os gols, nós temos aquela famosa conversa, a resenha pós-gol, para tentar entender o que está acontecendo, o que aconteceu pro Itoshi, por exemplo, nesse caso, chegar ao gol que ele marcou. Izagi hoje questiona o Itoshi e o Itoshi ele responde: ó, eu tô de olho em você, irmão. Quando o Onazi começou a se mexer, eu entendi o que você queria fazer. Eu entendi o que você iria tentar fazer. E certamente, se eu não fizesse nada, você iria acabar marcando o gol. Então, eu acabei optando talvez por mudar algumas coisas, mudar o que eu estava planejando fazer. E com isso, eu acabei me inspirando para fazer esse chute, que na minha visão é um dos gols mais bonitos que o Rin já marcou em Blue Lock. O Rin, ele acaba meio que estreando na Copa, né? Afinal, é o gol dele, é o momento dele. E nós temos o Rin explicando um pouco do ego dele, porque no capítulo anterior nós vimos que o Itoshi ele tem esses problemas com esses rótulos. O irmão do Itoshi Sai, o rival do Izagi, ele não é o Itoshi-rin, ele tem sempre esses rótulos em cima dele. Quando ele supera o Izagi, tem um outro rótulo, que é o irmão do Itoshi Sai. Então, tudo isso é problema pro Itoshi. E o Itoshi, ele sempre colocava esses rótulos na frente do verdadeiro ego dele, que não é destruir Izagi ou Itoshi Sai, ou não é o principal isso. O principal é ele destruir ele mesmo, se reconstruir o tempo todo, enquanto ele vai marcando os gols, para se tornar assim um atacante imparável. E aí, depois que ele conseguiu ofuscar todo mundo com esse objetivo dele, nós temos o Itoshi-rin meio que focando em destruir Itoshi Sai. O Itoshi Sai, ele vai entrar no time pós a fase de grupos, e com isso o Itoshi-rin tem a missão de deixar a existência dele meio que negada, negar a existência do Itoshi Sai no time. E certamente o Izagi ele fica emocionado com isso, porque pô, ele vai hypar o Itoshi-rin, ele está vendo o Itoshi-rin hypado, e isso o Izagi ele usa como escada. E Bachira, Shigiri, Karazu, entre outros jogadores, estão animados também. Afinal de contas, nós temos os dois ali meio que ficando com toda a diversão, e o Bachira fala: não vai ficar com toda a diversão não. O Shigiri fala que o próximo gol vai ser dele, e o Karazu fala que o próximo gol vai ser dele. Quem aí vai marcar o próximo gol, rapaziada? Comenta aí. E depois dessa discussão de quem vai ser o próximo gol, ou quem vai fazer o próximo gol, nós temos uma mudança, né? Nós saímos do campo e vamos para o banco, onde nós temos Anri e Ego conversando. A Anri, ela tem um entusiasmo diferente do Ego. O Ego, ele tá feliz, mas ele parece uma porta, então meio que a feição dele é a mesma, mas a Anri, diferente do Ego, ela demonstra esse sentimento. Ela fala que ela tá muito feliz com os meninos porque ela entende que a primeira partida de um torneio, principalmente jogando em casa, uma estreia e tudo mais, é uma partida mais difícil. E até em situações onde o time é até melhor tecnicamente que o adversário, mas o adversário ganha, porque talvez o adversário tá jogando mais leve, tá jogando sem tanta pressão. Então a Anri, ela fica muito feliz, porque os padrões aplicados pelos meninos, a defesa, o ataque, todos estão funcionando muito bem, de forma perfeita. E o Ego, ele cita o Itoshi-rin, que graças ao talento natural e força mental do Itoshi-rin, o Itoshi-rin, ele é um atacante natural. Ele é algo que nasceu para ser um atacante, com todas as condições para ser um herói.
É bem interessante isso, que o próprio Ego ele fala que o talento do Itoshi Rin é inevitável, mas ele cita que existem outras maneiras para você perseguir esse caminho do heroísmo. Existem outras maneiras para você conseguir esse rótulo de herói. E certamente o Ego, ele trabalha para que essas pessoas, os demais jogadores dele, não só o Itoshi Rin, não só o Izagi, mas os demais jogadores, eles também consigam entrar nesse holofote e todos enxerguem aqueles jogadores como heróis também. Todos enxerguem aqueles jogadores como bons caçadores, né? A ideia ali de grupo para caçar uma presa maior, todos juntos, todos entendendo ali os seus respectivos papéis, tudo isso auxilia, tudo isso faz com que o time acabe fluindo bem. E nós temos o Ego falando que é justamente isso que ele trabalha dentro do Blue Lock, que é para não esquecer essa parada. E agora nós mudamos de cena novamente, e no futebol tem esse contraste, né? De um lado o time que tá vencendo, uma euforia, uma animação, e o time que tá perdendo tem um clima diferente, sentimentos diferentes. Faltam 15 minutos e, de fato, eles não vão conseguir mais vencer esse jogo. Eles entendem que não vão conseguir marcar 3 gols, eles não vão conseguir vencer esse jogo, e o Belo, ele começa a fazer um discurso motivacional no sentido de, tipo assim, pô, esse jogo não tá legal, rapaziada. Porque, tipo assim, nós sempre jogamos de uma maneira, e esse jogo fez com que a gente precisasse jogar de outra maneira, de tentar outras coisas. O próprio Boabona, ele fala essa questão de trabalhar de forma egoísta, de tentar marcar os próprios gols, e isso causou nele um sentimento legal. E é mais ou menos por aí que o Belo quer meio que trabalhar na Nigéria. Ele quer tentar animar o time de pelo menos, pô, rapaziada, vamos fazer nosso gol, um golzinho só a gente consegue fazer, vamos tentar, porque eles estão vivendo algo novo e uma experiência única. E eles estão meio que evoluindo. E essa evolução é que o Belo quer pegar para talvez animar esses jogadores. E o Belo, ele fala que querem tentar marcar um gol. Vamos tentar marcar um gol pra gente meio que sentir algo diferente. Sentir como se a gente fosse um só. Um ponto pra gente entender que nós estamos mudando, que a gente pode mudar. E essa mudança significa evolução. O Kuzi e o Onazi, eles estão meio que quietos, eles estão meio que reticentes a tudo isso. E nós temos a chegada do Izagi, onde o Izagi ele começa a se comportar de forma mais, vamos dizer assim, cuzona. Vamos resumir aqui no português rasgado. E o Izagi ele pede para os jogadores desistirem, que é inútil, e que eles parecem crianças assistindo um filme. Essa questão de nós, a gente, isso é meio que passar a culpa, transferir o problema. Não, nós não temos um problema, eu tenho um problema. O que eu posso fazer? O que cada um pode fazer, o que cada um diz ali de forma individual. É esse que o Izagi quer meio que... É esse sentimento que o Izagi quer pegar dos jogadores da Nigéria. Esvazie a mente e meio que considere o que cada um meio que tá sentindo quando eles vão meio que enfrentar o Blue Lock. É esse que o Izagi quer mexer. Qual que é o sentimento individual de cada um para esse jogo? E o próprio Onazi, ele responde, é frustração. Eu não quero que as coisas terminem desse jeito, mas do jeito que eu tô agora, eu não vejo a gente vencendo o Blue Lock. Isso é uma parada legal, porque é um sentimento diferente do Onazi. Por que é um sentimento diferente do Onazi? Porque o Onazi, ele sempre foi aquele foco, aquele brilho no final do túnel para a Nigéria. Aquele cara que onde tudo tava caindo, o Onazi tava lá. O Onazi, ele tava lá acreditando e radiante que as coisas poderiam mudar. Só que não é bem assim. Às vezes não vai dar para mudar. Mesmo você jogando bem, você vai acabar perdendo uma partida. E é justamente essa transformação do Onazi. O Onazi, ele entende que não conseguiu, talvez, copiar o Blue Lock. E, certamente, gera uma frustração. E o Izagi, ele começa a perguntar, o que você quer? Você quer fazer memórias com seus amigos? Ou ser o herói da Nigéria? É isso que você quer ou você tem outro desejo? E o Onazi, ele fala que quer ser o melhor atacante do mundo. Agora, eu já não sei se isso é uma parada de roteiro, no sentido de, tipo assim, uma característica do Kaneshiro, ou o Onazi acabou falando isso porque ele viu ali o Blue Lock TV, a Liga Nemo Egoísta e por aí vai, e quer se espelhar nesse ego, e quer se espelhar no Izagi, por exemplo, para ele conseguir hypar o tempo todo. E quando acontece isso, nós temos o próprio Onazi perguntando pro Izagi como que ele fica
hypado o tempo todo, como ele fica meio que ansioso ou obstinado, insaciável o tempo todo para buscar essas evoluções, para tentar algo novo. E o próprio Izag, ele entrega a bola feliz, então venha me destruir. E o Izag, ele fala, então você tá com curiosidade sobre mim, né? Muito interessante e certamente o Izag agora começa a desmontar, temos um olho diferente ali aparecendo por parte do Izag, e eu acredito que nós teremos finalmente o flashback mais completo do treinamento do Izag, e eu acho que esse flashback pode nos entregar novos New Gens, pelo menos o New Gen inglês e o New Gen talvez francês, tá? Eu acredito que sejam esses os próximos 2 New Gens que vão aparecer e 2 New Gens esses que vão enfrentar o Izag na fase de grupos. Afinal de contas, a França é a próxima adversária e a Inglaterra é a última adversária do Japão na fase de grupos. O Onaze tá nesse dilema, como que o Izag fica hypado o tempo todo? E como que eu vou conseguir esse título de melhor atacante do mundo? O que nós vamos fazer? Será que o Belo vai conseguir, através desse discurso de coach, de motivação, vai conseguir hypar a Nigéria para a Nigéria fazer pelo menos um golzinho, para eles tentarem algo novo e usar esse fato de estarem tentando algo novo para animar a Nigéria? O que vocês acham? Eu acredito que vem surpresas por aí, eu acho que a Nigéria pode surpreender, mas eu ainda acho que não vai ser o suficiente para furar a defesa do Blue Lock. E eu acredito que no contra-ataque, Izag 8 acabe marcando o seu gol e fechando o placar em 4-0 para o Japão contra a Nigéria. Faça suas apostas, rapaziada, comente o que você achou do capítulo, tamo junto e é nóis, fui!